Depois de várias publicações, teve um dia que eu editei um vídeo e fui dormir. A hora que eu acordei, eu vi meu Instagram com um monte de mensagem. Aí eu olhei, tinha 1 milhão de visualizações esse vídeo. Na época, vendedores que fazia 10, 15 anos que tava lá. E eu acabei me posicionando bem e ganhava premiação de venda. Em menos de 2 anos, eu até me tornei gerente numa das lojas deles, né? Porque às vezes o cliente vem buscar um produto e às vezes ele vê na internet. E na hora da aplicação é totalmente diferente. Às vezes a gente tem alguma opção também que é compatível, que às vezes até mesmo um produto mais em conta, que vai render mais. Então a gente sempre abre o jogo nisso, entendeu? E eu tava no metrô lá, aí meu telefone tocou de ligação de vídeo num número desconhecido, eu atendi. Aí era o Christian Figueiredo. E ele falou que tinha uma casa pra pintar. Quando eu cheguei lá, cara, a casa. Uma mansão. Era uma mansão. Eu fui convidado pra participar de um quadro da Ana Maria Braga que chama Dando um Retoque. A gente tem um curso que chama Pintor Milionário. Se a sua história hoje, toda a sua trajetória, fosse filme, tema de um filme, quem seria e por quê? Seja muito bem-vindo ao Gestão Sem Gravata. Aqui a gente conversa de empreendedorismo do jeito que ele realmente acontece. Sem roteiro perfeito, sem romantizar, só a vida real de quem está no jogo todos os dias. E se você gosta de histórias reais, já se inscreve aqui no nosso canal. Toda quinta-feira, às 19 horas, tem episódio novo aqui para você. E hoje o papo é com uma pessoa muito especial. Por quê? Porque assim, vocês vão perceber que hoje ele tem 500 mil de seguidores, e isso não é à toa. Ele começou lá atrás, vendo o pai trabalhar com tintas, até que ele entrou no negócio, gente. Eles têm uma empresa familiar, ele trabalha junto com o pai, com os irmãos. E hoje ele vai contar aqui pra gente um pouco dessa história, como tudo isso começou e como que ele está fazendo esse sucesso todo nas redes sociais. Antes de iniciarmos o nosso episódio de hoje, deixa eu falar rapidamente sobre algo que faz parte da realidade de muitos empresários no Brasil. Muitas empresas trabalham muito, vendem, atendem clientes, movimentam negócio, mas no final do mês o caixa continua apertado. E muitas vezes o problema não está no faturamento, está nos impostos mal estruturados, em parcelamentos que foram feitos sem estratégia ou em dívidas antigas que nunca foram analisadas com profundidade. E é exatamente nisso que a Spaces Redução Tributária atua. Nós ajudamos empresas a entender suas dívidas federais e a analisar possibilidades legais de negociações e construir estratégias para reorganizar toda a situação da empresa. Porque muitas vezes aquilo que parece apenas um problema financeiro, na verdade, é um problema de estratégia. Se você quer entender melhor a situação da sua empresa, aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e saiba mais. Ou acesse o nosso site spaces.com.br. Agora sim, vamos iniciar o nosso episódio de hoje do Gestão Sem Gravata. Eu recebo aqui hoje Vinícius Campana, proprietário da Campana Tintas. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Obrigado, viu? É um prazer estar aqui com vocês. Legal. Vinícius, para começar, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ó. Você já imaginava que um dia você fosse ter tanto seguidor fazendo conteúdo mostrando tinta, por exemplo? Não, foi algo que me surpreendeu, na verdade, né? A virada de chave aí foi na pandemia, na verdade, né? Porque sempre trabalhei ali nas redes sociais, né? E normalmente nós que somos do ramo de tintas, a gente mostra ali dentro da loja, mostra as embalagens das tintas, até fala dos benefícios assim, mas a gente esquece de mostrar o resultado, né? Então foi aí onde que a gente começou a fazer um trabalho que foi o diferencial para poder crescer na internet, E né? quanto seguidor tem hoje? Hoje eu tô com 500 mil, 505 mil. 505 Meio mil. milhão de pessoas que seguem a página. E essas pessoas, elas curtem, interagem? Curtem. Quando eu comecei, o Instagram da loja era @campanatintas, né? Então não tinha minha foto ali no perfil
era o logo da loja mesmo. Então eu não aparecia tanto, até mesmo que eu tinha vergonha de falar. Para começar a falar na internet é difícil, né? Ainda mais quando começa a ter muitos seguidores, enfim, e tal. E teve uma pessoa que me incentivou bastante, que é o Leonardo Arruda, que foi o fundador da Decor Colors, né? Que quando iniciou a pandemia, foi um momento assim que a gente estava se reerguendo de uma dificuldade que a gente estava passando na loja, né? E aí começou a história da pandemia, a gente falou, meu, agora ferrou de vez, porque agora a gente vai quebrar. Mas foi ao contrário. Na pandemia começou a circular bastante dinheiro. Então eu digo que a gente cresceu na pandemia, né? A gente começou a trabalhar com outros tipos de marcas, começou a fazer coisas que a gente se reinventar, na verdade, né? E muitas pessoas, como ficaram em casa, a gente começou a vender mais na quantidade. Não era obra grande, mas eram coisas pequenas que ia girando ali no dia a dia e a gente foi crescendo, né? E foi na pandemia que viralizou meu primeiro vídeo, né? Na época eu tinha 4.000 seguidores no Instagram, né? E eu comecei a vender um produto específico, que foi onde eu comecei a ter o contato com o Leonardo, né? Que inclusive é um grande amigo meu hoje, que ele já tinha já esse sucesso na internet, né? Já tava, eu sempre me espelhei muito nele, falava, meu, nossa, como que o cara que tem loja de tintas, que ele é lojista também, já tem 200.000 seguidores na internet? Eu falava, meu, como assim? O que ele tá fazendo e tal? Aí teve um dia que eu saí para jantar com ele, e ele falou algo pra mim que era realmente ali onde que eu tava errando, vamos dizer assim, né? Ele pegou meu Instagram, ele falou assim, viu, você tá mostrando aqui embalagem de tintas, enfim. Você acha que as pessoas realmente querem ver isso? Olha lá meus conteúdos. Aí eu fui ver e ele realmente não tava mostrando isso, ele tava mostrando o resultado final do produto. Ele mostrava ele aplicando. E ele falou pra mim, ele falou assim, viu, se espelha nisso e tipo assim, faz o que eu faço que você vai ter sucesso na internet. Eu falei assim, será, Léo? Só que é americana, tipo, tem 30 lojas de tinta. Aí ele falou, não, não é americana, é no Brasil. Inclusive, eu falo pra você que você vai ter sucesso e que você vai vender tinta pro Brasil inteiro. Eu falei, é impossível isso. Aí, enfim, comecei, não foi fácil, né? As pessoas às vezes acham que é fácil acertar um vídeo ali na internet, viralizar, e não é fácil. Você olhar no meu Instagram lá, eu tenho mais de 2.000 postagens nos últimos 4 anos. Não é postando uma vez por semana que vai ter resultado, não. Tem que ter frequência, é um negócio cansativo, demanda muito tempo, né? Para editar vídeo, porque eu nunca. Eu mesmo faço todas as edições, as ideias, eu tenho meus amigos que a gente compartilha conteúdo ali, né? Porque todo dia, na verdade, falta, mas tem que ter constância ali para crescer, né? E depois de várias publicações, eu teve um dia que eu editei um vídeo e era umas 10 horas da noite e fui dormir. A hora que eu acordei, eu vi meu Instagram com um monte de mensagem, WhatsApp, tipo, travado. Aí eu olhei, tinha 1 milhão de visualizações esse vídeo. Eu falei, caramba, acertei um vídeo. Aí eu falei pro Léo, falei, Léo, acertei meu primeiro vídeo aqui e tal. Aí ele falou, não, continua que esse é o caminho. E foi nessa época que eu comecei realmente E a- esse vídeo mostrava o quê? na verdade, a Curiosidade. gente estava montando uma segunda loja nossa, né? E que era uma loja só de efeito decorativo mesmo. E eu tava ajudando o pintor. O pintor tava pintando lá, eu gostava de acompanhar. E eu peguei um pouco de cimento queimado, que na época era um cimento queimado roxo, que tinha uns brilhos e tal. E eu coloquei na espátula e passei na parede. Aí eu filmei assim com o celular, passando na parede. Aí eu sincronizei com a música e saí com o resultado. Que é realmente o que o pessoal gosta de ver, tipo, a aplicação e o resultado final, entendeu? E esse vídeo aí viralizou. Aí começou a vir clientes. E teve uma fase que realmente eu mandei tinta pro Brasil inteiro, mandei tinta pra Bahia. Cheguei a mandar encomendas até tipo de avião pro Amazonas, pro Brasil inteiro. Pro Brasil inteiro. Até pessoas fora do país entravam em contato querendo o produto, porque a forma que a gente comunicava era diferente, né? Então teve uma época que vinha clientes de Minas, cara, aqui em Americana para comprar tinta com a gente, São Paulo, de sábado. Foi um momento bem legal. E tudo isso às redes sociais, né? Ao Instagram. Então o diferencial foi isso. Mostrar, fazer, na verdade, o que o pessoal ninguém faz, né? Ninguém faz. Então vamos lá, para a gente começar aqui nosso bate-papo. Vamos começar lá do começo, vamos voltar lá para sua infância. Sim.
Quem era o Vinícius quando criança? Você era uma pessoa já assim, criativa? Era uma pessoa mais birrenta, mais quietinha, bagunceira? Como que Eu você sempre era? fui mais na minha, assim, nunca, eu não era bagunceiro, não. Mas eu sempre espelhei muito no meu pai, né? Eu tive sempre a visão do meu pai que... Meu pai sempre trabalhando com vendas ali, E sempre no ramo de sempre no ramo de tintas. Meu tinta. pai sempre trabalhou com tintas e faz mais de 40 anos que ele trabalha com tintas. E eu sempre falei pra ele, falei, pai, eu quero ser igual você, mas Vinícius, você tem que estudar, você tem que fazer faculdade. Não, tudo bem, eu até posso fazer isso, mas eu quero empreender, eu quero trabalhar com tintas. E foi aí que aconteceu, com 16 anos, eu falei, pai, quero trabalhar, quero ter meu dinheiro já. E não, mas não falta nada pra você em casa, eu quero que você vai estudar, não, eu quero trabalhar, trabalhar. Aí meu pai arrumou, conversou com um amigo dele na época, que tinha uma loja. Ele falou pra mim que eu não ia trabalhar junto com ele, porque ele queria que eu aprendesse a dar valor, a até mesmo a conhecimentos, parte técnica de produto, por mais que eu sempre tive referência ali como ele queria que eu fosse aprender em outro lugar, entendeu? Inclusive sou muito grato a ele, porque eu realmente aprendi, quando eu fui trabalhar com ele, eu já fui com uma certa experiência, né, em relação ao produto, comunicação, enfim. E com 16 anos eu fui trabalhar nessa empresa e lá eu fazia de tudo, arrumava estoque, lavava banheiro, varria, carregava carro e participava da entrega, porque a gente começa no ramo de tintas, a gente sempre começa ali por de baixo para poder aprender e ver como é que funciona, né? Então eu trabalhei ali nessa empresa por um ano e meio, mais ou menos, e eu tinha 16 anos, aí com 17, não, eu trabalhei 2 anos nessa empresa. E quando eu fiz 18 anos, eu falei assim, não, quero buscar algo melhor para mim. Gostava muito de trabalhar lá, só que era uma empresa menor, né? Uhum. E eu queria fazer parte ali só de vendas mesmo, né? Aí eu fui trabalhar numa outra empresa, eu fiquei 3 meses lá, aí recebi uma proposta de uma das maiores empresas aqui de Americana mesmo, no ramo de tintas, né? Na época eles tinham 20 lojas. E quando eu recebi a proposta, na época, para minha idade, eu já ganhava bem. E nessa outra empresa eu não tinha salário fixo, né? E eu marquei uma reunião com o pessoal lá, na época o gerente de lá. Aí ele falou pra mim, ó, eu tive boa referência de você e gostaria que você fosse trabalhar lá com a gente de vendedor e tal. Só que lá não tem salário fixo, é só comissão. Aí eu falei, meu, mas como que eu vou, tipo assim, por mais que eu nunca precisei ajudar nada Uhum. em casa ali e tal, mas eu tinha alguns compromissos ali que eu tinha que pagar, né? E financeiramente. Aí eu falei assim, ó, eu vou pensar, não, quero que você me fale agora, tal, tal. Eu falei, ó, amanhã eu te respondo porque eu não vou falar nada sem antes falar com meu pai. Aí eu liguei pro meu pai, na verdade, nem cheguei a esperar chegar em casa. Eu falei, pai, recebi a proposta. Meu pai falou assim, viu, você tá com medo do quê? Aí eu falei, mas eu não vou ter salário fixo. Ele falou, viu, você tem que ajudar alguma coisa aqui em casa? Eu falei, não. Ele falou, você não pode ter medo, você vai lá e vai dar certo, entendeu? Tem que tentar, você tem 19 anos, na época eu tinha 18, 19 anos. Você não tem nada a perder, é experiência. Se não deu certo, que sirva como experiência. Aí eu fui. E foi muito bom para mim. Foi bem desafiador, porque eu entrei numa loja onde já tinham, na época, vendedores que fazia 10, Uhum. 15 anos que estava lá. E eu acabei me posicionando bem e ganhava premiação de vendas, enfim, que inclusive em menos de 2 anos eu até me tornei gerente numa das lojas dele, né? E é uma história bem parecida com a do meu pai, porque meu pai se tornou gerente de lojas também na época, com 21 anos, né? Então foi a idade ali que eu me tornei gerente de lojas. E então eu fiquei um tempo nessa empresa. Aí depois eu fiz a escolha de trabalhar com meu pai. Seu pai já E, tinha uma loja. aí meu pai já tinha montado a loja própria Uhum. dele, né? E a gente começou só com família mesmo. E aí eu fui trabalhar com meu pai. Na época, meu pai não tinha condição também de pagar o salário que eu ganhava, porque eu já era gerente de loja, já ganhava bem. Eu abri mão disso tudo para começar do zero mesmo ali junto com a família, né? Então, fui trabalhar com meu pai, aí a gente começou a empreender juntos ali. Foi um momento bem difícil, a gente passou algumas dificuldades ali, passou algumas crises financeiras, até mesmo familiar. Não é fácil trabalhar com família, né? Mas a gente acabou superando e seguindo aí.
próximo da pandemia, hum, isso, um pouco antes da pandemia, a gente sofreu uma crise financeira bem grande ali na empresa, alguns problemas familiares que a gente teve, e mesmo assim a gente continuou. Mas foi algo bem difícil mesmo, que eu via meu pai até chorando dentro da loja, sabe? Tinha dia assim que a gente chegava na loja, Entendi. eu olhava um pra cara do outro assim, eu falava, meu, o que a gente veio fazer aqui? Tipo, realmente a gente não tinha nem mercadoria pra trabalhar. Tinha, não sinto vergonha de falar, porque foi algo que passou, foi uma luta, com muita honestidade e garra, força de vontade mesmo assim, a gente venceu, sabe? Então a gente viu muita coisa acontecendo. A gente sempre teve muito cliente, muito contato, porque meu pai sempre foi pioneiro aqui na Uhum. cidade. Eu já tinha meus clientes também. Só que a gente não tinha um produto para fornecer, entendeu? Então, nessa época aí, ao mesmo tempo que a gente viu realmente quem estava ali com a gente, entendeu? Tipo assim, os clientes que. Muitos clientes que eu nem falo que clientes são amigos, né? Uhum. Eu tenho pintores, tem clientes que eu atendo faz mais de 15, 16 anos. Meu pai tem pintor lá que faz mais de 40 anos que atende eles. Eles ficaram ali com a gente, firme, forte. Mas teve uma fase assim que eu vendia, aí eu não tinha para entregar, eu programava a entrega. Aí Uhum. eu ligava para amigo meu que era lojista, meu, tem como você me emprestar que eu vou lá comprar e te devolvo? Não, empresta aqui. Aí eu pegava para poder entregar pro cliente. Aí eu ficava devendo para ele. A hora que chegava a mercadoria para mim, eu tinha que devolver para ele porque eu já tava sem. Nossa. Então, tipo assim, foi algo difícil assim, mas a gente se uniu ali e conseguiu vencer, né? E, Mas a virada de chave foi na pandemia mesmo. e antes de você falar da virada de chave, lá é sua família, mas quem trabalha e fica na loja hoje? Hoje a gente tem funcionários, né? Uhum. Mas quem fica na loja é eu, meu pai e os dois irmãos. Ah, o Que seu a pai. gente que é os responsáveis E ali. o seu pai foi o pioneiro que trouxe todo mundo para trabalhar com ele. Sim, sim. E vocês olham para ele como um espelho, tipo Sim, né? Me como espelho empreendedor, como vendedor, como ele vendedor. deve ter passado muita técnica para Sim, vocês. meu pai, em relação à parte técnica, ele domina, né? Tanto na técnica de atendimento, quanto na técnica do Do produto produto, dos também. dois. Dos dois. E do atendimento hoje, na sua opinião, o que que faz a diferença para conseguir fechar vendas, cativar clientes no atendimento hoje? É que, na verdade, assim, a gente tem que ter um diferencial, porque loja de tintas, que nem eu falei aí, Uhum, só aqui em Americana tem 30 lojas, entendeu? Mas geralmente quando o cliente chega em outro tipo de loja, não sei a nossa, ele já chega ali com a lista de produtos. uhum, Ó, eu quero uma lata de tinta branca, uma fita crepe, isso, aquilo. O vendedor, a gente fala que é um tira, ele só emite o pedido, entendeu? É um atendente ali. Se o cliente geralmente vai com a parte técnica, a gente vê que as outras lojas têm essa dificuldade e a gente se destaca nisso, né? Então meus irmãos também, o mais novo está aprendendo, mas já está lá com a gente também. Mas o meu pai sempre focou em a gente ser aberto com o cliente e falar a parte técnica de produto, porque às vezes o cliente vem buscar um produto que às vezes ele vê na internet uhum, ou ele viu na TV e na hora da aplicação é totalmente diferente, às vezes nem é especificamente o que é uhum. que ele está precisando, né? E às vezes a gente tem alguma opção também, tipo assim, que é compatível, que às vezes até mesmo um produto mais em conta, que vai render mais. Então a gente sempre abre o jogo nisso, entendeu? A gente não vê só ali venda, Você não olha a lucro. lista dele, você procura entender o projeto. Então, o que que você Isso. vai fazer? Ah, eu vou pintar um muro assim, assim, Às assado. vezes ele tá querendo, na lista dele tá algum produto que tipo, não tem nada a ver, que a Uhum, gente tem algo específico para aquilo, né? Nós somos especialistas ali em dar dicas de cores, que inclusive eu cresci ali na internet fazendo isso, né? Com esses conteúdos de combinação de cores, tal cor usar em tal ambiente, luzes que pode alterar a tonalidade da cor. Então a gente parte mais ali para a parte técnica. Porque o produto em si, o produto que eu tenho, outras lojas têm também, entendeu? uhum. E a diferença de valor, óbvio que a gente sempre busca ali em ter sempre o melhor valor para o cliente, mas é sempre muito parecido, né? Porque geralmente são sempre os mesmos fornecedores, né? Entendi. E a parte assim hoje de gestão administrativa, por exemplo, Sim. fazer controle de resultado, fluxo de caixa, planilha, Isso quem faz foi o meu pai. é você e seu pai Isso. que faz isso. Isso. Eu fico com uma parte, ele fica com a outra. E os seus irmãos ficam mais na parte comercial. Isso. O meu irmão, o Murilo, ele estava ficando numa loja nossa de Limeira, mas ele tá com a gente agora aqui em Americana, porque lá a gente
acabou optando por fechar, porque o deslocamento para lá não tava compensando e a gente está sentindo muita dificuldade em encontrar funcionários, né? A Uhum. gente, Mão de obra. isso, a mão de obra tá escassa aí, creio que para muitos empresários, né? Uhum. Então, a gente marca entrevista com 20 pessoas, aparece uma e a hora que você contrata, a pessoa ainda não vem, sabe? É um negócio meio bizarro. E como eu cresci muito ali na internet, começou a aparecer algumas oportunidades para mim, que na verdade a gente estava com 4 lojas, né? E o meu foco hoje é no digital, né? A gente vende online, Mercado Livre, que é algo diferente também, que eu nunca imaginei que pessoas iam comprar tinta pela internet, né? Era algo que até meu pai duvidava, mas eu comecei e deu certo também. Então ficou inviável ter várias lojas, porque eu preciso estar com a mente mais aberta ali. A gente vai chegar lá, porque começou a aparecer vários outros projetos para mim, além desse trabalho com tinta ali por conta do Instagram, eu comecei a me destacar bastante, então eu quero focar nisso agora, entendeu? Legal. Agora vamos voltar então naquele ponto que você ia comentar da virada de chave. Então, na pandemia, quando a gente viu que os comércios começaram a fechar, a gente ficou com medo, não só nós, né? Todos os Foi uma empresas. loucura Foi uma mesmo, né? loucura. Tipo, algo que a gente nunca tinha passado, ninguém tinha passado, né? Ver as coisas fechando, o pessoal em casa, trancado. Falei, meu, e agora? Como que a gente vai fazer? Vai vender tinta? Ninguém vai comprar tinta, né? As obras, geralmente em condomínio, não podia entrar. Na verdade, teve uma fase aí que não podia fazer nada, né? Tava tudo. O pessoal tava tudo em casa mesmo. E meu pai falou, a gente conversou lá, meu pai falou assim, viu, não dá pra gente ficar trabalhando só com essas marcas que a gente tá aqui. A gente tem que pôr alguma marca aqui que tem um custo-benefício, né, para as pessoas estarem em casa, porque o pessoal agora vai segurar o dinheiro também, não sabe o que Uhum. é que tá por vir, né, e colocar alguma marca que tenha a linha mais completa, né. Então a gente começou a introduzir outros tipos de produto ali na loja, né, e deu certo, a gente começou a trabalhar com uma marca específica, e a gente fez um trabalho muito grande. Meu pai sempre falou, aqui a gente não vende, a gente não tá aqui para vender marca de tinta, porque essas marcas de tinta grandes, por exemplo, vou até falar o nome aqui, Coral, Souvenir, isso daí a pessoa encontra em qualquer lugar, Uhum. é sempre o mesmo produto. Então, quando o cliente vem aqui, você explica para o cliente, a gente tem que explicar para o cliente os benefícios que as outras marcas têm também, que automaticamente a gente pode virar referência, trazer essa marca como referência aqui na cidade, ser exclusivo deles, enfim, porque é muito difícil ser exclusivo dessas multimarcas, entendeu? E foi isso que aconteceu. Então é, você pode dar qualquer tipo de produto pra gente que a gente vende, a gente é Uhum. vendedor mesmo, entendeu? É óbvio que a gente sempre busca ali pela qualidade, a gente não coloca qualquer coisa para vender na loja, porque a gente também não quer, a gente preza pelo nosso nome, né? E a gente não quer ter dor de cabeça, enfim. Aí na pandemia a gente começou a trabalhar com essa marca, e agora voltando lá atrás, no início que eu Uhum. falei pra você, eu comecei a seguir o Leonardo Arruda no Instagram. E eu falava pro meu pai, eu falava, pai, olha o trabalho que esse cara tá fazendo aqui, ele tem loja de tintas em Itu, e os vídeos dele, eu falava, meu Deus do céu, eu até brinco com o Léo, eu falo, Léo, você é doido, você fazia cada coisa na internet ali, e falava, cara, mas você viu, começou a dar resultado e tal. E na época ele desenvolveu uma massa de cimento queimado que viralizou na internet, porque o cimento queimado sempre existiu, mas era na cor cinza, né? E ele fez várias cores, ele fez um cimento queimado lá com umas esferas de brilho também, que chama muita atenção nos vídeos. E ele começou a fazer os ambientes prontos lá também, e eu comecei a seguir ele e comecei meio que me identificar, né? Opa, deixa eu fazer uma pausa rapidinha aqui. Você tá gostando dessa conversa até agora? Porque toda vez que a gente grava um episódio do Gestão Sem Gravata, acontece uma coisa muito interessante. A gente percebe quantas histórias boas existem dentro das empresas, histórias assim de quem começou pequeno, histórias de quem enfrentou dificuldade, histórias de quem insistiu quando muita gente desistiria. E aí surge uma pergunta importante: quantas dessas histórias ninguém conhece? Quantas empresas incríveis continuam invisíveis simplesmente porque nunca contaram a sua história? Hoje, quem compartilha conhecimento e quem cria conteúdo sempre sai na frente. O podcast virou uma das ferramentas mais fortes para construir autoridade.
Foi por isso que criamos o Spaces Studios, um espaço preparado para gravações profissionais, com câmeras, iluminação, áudio tratado e equipe técnica acompanhando toda a gravação. Assim você pode ficar focado no mais importante, que é o quê? A conversa, o bate-papo, o compartilhar, o contar a sua história. Se você também quer gravar o seu podcast, o seu programa ou criar o seu conteúdo profissional para a sua empresa, aponte o celular para o QR Code que está aqui aparecendo na tela e saiba mais. Veja quantas opções de cenário temos disponíveis ou acesse o spacesstudios.com.br. E agora sim, vamos voltar para o nosso episódio. Tá, aí você conheceu o Léo, e aí o que aconteceu depois disso? Foi onde que eu comecei a crescer na internet, né? Aí volta no assunto, no primeira conversa nossa, onde eu tinha poucos seguidores, eu viralizei meu primeiro vídeo, enfim. E eu comecei realmente a fazer ali as coisas que ele fazia, eu comecei a vender o produto dele, E o né? pessoal estranhou, tipo, seu pai, na hora que você chegou com essa ideia, falou, Sim, vamos fazer uns porque na vídeos diferentes. verdade no nosso ramo foi algo assim que a gente nunca tinha visto, né? É, a gente nunca imaginou em vender tinta pela internet, né? Nossa, como assim? Alguém vai comprar a tinta minha pela internet? É, como que alguém vai sair de outra cidade para vir comprar tinta aqui? Mas a comunicação acabou fazendo isso e tendo um produto ali também que a gente passava como um produto mais exclusivo, né? Então acabava despertando esse desejo aí das pessoas consumirem esse produto e ter esse produto aí dentro da casa, né? Certo. E depois que viralizou aquele primeiro vídeo que você comentou com a gente, depois você Isso. já fez um outro vídeo e viralizou também. Na verdade, isso. Eu cheguei num momento ali no Instagram, isso sem tráfego pago, Uhum. tá? Eu sempre tive a teoria, porque eu não deixava agência nenhuma conectar no meu Instagram, eu não deixava ninguém ficar editando meus vídeos ali. Eu falava, meu, tá dando certo, eu vou fazer do meu jeito. Então eu peguei o jeito de editar, peguei sincronizar com música, enfim, tal. Eu tinha minhas ideias Uhum. ali e começou a dar certo, entendeu? E tive muitos vídeos que viralizaram. Eu cheguei a ter vídeo que chegou a ter 20 milhões de visualizações em um único vídeo. Eu cheguei a Puxa. ganhar 70 mil seguidores em um único vídeo, entendeu? E foi uma fase bem boa, sim. E foi uma fase que a gente vendeu muito também, vendeu muito. Aí eu coloquei os produtos que nós tínhamos na loja, eu fiz no meu site, né? Então a gente chegou a distribuir tinta aí pro Brasil todo. E esses vídeos que viralizaram bastante são vídeos onde você mostrou o resultado. Sim, todos os vídeos que viralizaram foram mostrando esses conteúdos de antes e depois, conteúdos de dicas de cores, né? Uhum. E através da internet ali, eu fiz algumas amizades, né? Inclusive tem o Marcos, que é do Rio de Janeiro, ele é até sócio meu num curso que eu vou falar para vocês que a gente vende online hoje através do Uhum. Instagram, que a gente tem muito contato, então a gente troca experiência. Às vezes, quando eu não tenho conteúdo, ele passa conteúdo dele para mim, eu Uhum. reedito, eu passo para ele. Tem meu amigo Alisson também, de Ribeirão Preto, que a gente se ajuda, se fortalece também. Ele também foi uma pessoa que eu dei muitas dicas também, que se espelhou também vendo a gente crescer na internet ali. Que hoje inclusive ele tem mais seguidor que eu hoje. Ele tem 600 mil seguidores, Uhum. 600 mil seguidores. E a gente vai se ajudando ali, porque como tem que ter muito conteúdo, não dá pra gente conciliar loja, funcionário, editar vídeo. Então, tipo assim, é algo muito cansativo, entendeu? Você tem que estar sempre ali meio pilhado, entendendo ideias para poder editar e mostrar pro E pessoal. para quem está assistindo a gente agora, tem Sim. algumas dicas básicas que você pode compartilhar sobre como a pessoa cresceu o canal dela? Algumas dicas bem práticas, assim. Tipo, postar todo dia, fazer É, o que vídeo não muito eu, o elaborado. que eu vejo, isso daí de vídeo elaborado depende muito Uhum, do algoritmo do Instagram, né? Eu falo hoje, o que eu tô percebendo, que nem essa semana aqui, que tá entregando conteúdos mais naturais, entendeu? Sem muita edição, as pessoas estão gostando de consumir produtos que realmente real, entendeu? Então, o que eu tenho comigo é que não tem essa de hashtag em vídeo, porque a galera fala, tem que pôr hashtag em vídeo, porque senão o vídeo não viraliza. Eu não vejo isso, entendeu? Teve uma época que até eu postava vídeo com hashtag, hoje eu não posto mais. É música, às vezes aquelas músicas em altas, né? A pessoa fala, entrega mais. Depende também. Às vezes, música com áudio original viraliza mais também. Não tem muito uma. A dica que eu falo é o quê? Independente do que você faça,
Uhum. Poste, entendeu? Poste. Não deixe de postar. Tem pessoas que às vezes deixam de colocar um conteúdo na internet ali para poder entregar algo perfeito. Aí, às vezes, é a chance que ela perdeu de, às vezes, viralizar um vídeo e ser visto por muitas pessoas, entendeu? Mas é óbvio que tem que ter constância, né? Tem que ter um, um fluxo de postagens ali alto, porque se você olhar lá, eu tenho 2.000 postagens, mas eu tenho, sei lá, 40, 50 vídeos que viralizaram. É bastante. Uhum. Vídeos de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 Entendi. milhões Mas no orgânico eu tenho. percentualmente tem que Mas ser insistente. não é postando um vídeo por semana que vai dar certo. E qual que é a recomendação? Pelo menos dois, um por dia? Ó, todo dia Uhum. postar, mas eu Todo dia cheguei postar. já a postar 3, 4 vídeos por dia. 3, 4 por Três dia. vídeos por dia. Tem Hoje, que... hoje você varia. Tem dia que você posta mais, Hoje eu tô menos. postando menos. Hoje eu tô postando menos, porque eu tô estruturando algumas coisas ali, alguns planos que eu tenho para o futuro. E como hoje também, através dos números, eu tenho uma agência que inclusive eu sou agenciado por uma agência que eu até quero falar sobre isso. Onde foi que chegou tudo isso, né? Que tá indo para um outro caminho além de tinta também, né? Eu tô postando menos. Eu tô postando menos, mas aí a gente percebe, é nítido ali que o engajamento cai. É que a ferramenta quer que você Uhum. fica ali o tempo todo dentro dela, né? Entendi. Agora fala sobre essa agência. Como que ela te descobriu? Como começou esse relacionamento? Quando meus vídeos começaram a viralizar, começou a vir influenciadores entrar em contato para poder pintar casa, jogador de futebol. Inclusive, ontem mesmo eu fechei mais um orçamento com um jogador, que ele era jogador do Palmeiras, mas ele tá no México, o Luan. Inclusive, virou um clientão meu. Quando entrou em contato esses primeiros influenciadores, eu falei, meu, como é que eu vou fazer pra atender essas pessoas, né? Porque, tipo assim, era obra em São Paulo. E eu postava os vídeos, tem um processo que a gente faz que a gente mostra, um produto que a gente vende, reformando o azulejo de banheiro, cozinha, sem precisar quebrar. Que a gente entra com fundo em cima do azulejo, e tive muitos vídeos que viralizaram assim. Entra com uma massa, então a gente faz uma reforma sem quebrar. Só que eu mostrava ali o processo na internet, realmente reformando o banheiro. Só que eu não sou pintor, eu não tenho mão de obra, entendeu? Eu tenho os parceiros que eu indico. Eu vendo especificamente o produto. Só que chegou num momento ali que eu comecei ter que pegar obras específicas ali, visando até mesmo crescer mais na internet, entendeu? Porque começou a entrar em contato comigo influenciadores com 20 milhões de seguidores, 15 Poxa. milhões, 8 milhões. Só que eu falei, meu, não tem como eu deixar de atender essa pessoa, entendeu? Sendo que eu tô buscando crescer na internet, né? Aí a primeira influenciadora que eu fui atender foi lá em São Paulo, que quando eu cheguei eu até achei que era um serviço pequeno, mas era um serviço grande. A gente até fez uma parceria lá, só que eu tive que bancar tudo. Eu tive que bancar todos os produtos ali para ela poder me divulgar, entendeu? Então eu tive um investimento, sim, em Uhum. relação a isso, entendeu? Na época, eu convidei alguns pintores, né, que eram mais parceiros, mais próximos meus ali. Só que é muito difícil um pintor aceitar aí sem ser pago, vamos dizer assim, porque eu também não estava recebendo nada e na época eu estava começando, entendeu? A gente estava se levantando de toda essa crise que a gente passou. E teve um pintor, o Frank, que ele falou: Não, tamo junto, eu vou lá com você porque eu quero crescer na internet também. E na época ele nem tinha seguidor. E, inclusive, ele conseguiu. Ele começou a editar os vídeos também, fazer o que eu fazia ali. Eu editava alguns vídeos Uhum. para ele. E, não, Frank, vamos fazer junto aí. Ele conseguiu 90 mil seguidores. Chegou a 100 mil seguidores, o pintor. Olha. Então ele estava sempre ali junto comigo também, entendeu? Porque o que era difícil? A pessoa sair aqui de Americana, às vezes com família, com filho. Inclusive, ele tem filhos, a esposa, tudo. E ficar, tipo, 10, 15 dias em São Paulo e sem renda, sem nada, entendeu? Mas a gente sabia que a gente ia colher frutos com isso, né? Aí a gente fez essa obra dessa influenciadora, terminou, eu postei o vídeo lá, ela fez uma collab comigo na época, aí eu consegui ganhar mais seguidores, né? E o vídeo deu acho que 6 milhões de visualizações na época, foi bom, e eu comecei a ser mais visto, né? Só que uma coisa vai puxando a outra, né? Aí na época eu falei pra ela, eu falei, Sami, eu vou pedir só um favor pra você. Se tiver como você me indicar outro influenciador, porque vai ser uma maneira aí de eu continuar nesse meio e atender e quem sabe colher frutos financeiramente disso, né? Aí foi onde é que ela me indicou o Christian Figueiredo. Christian Figueiredo e a Azul.
Ela falou assim, olha, tem um amigo meu que ele tá construindo uma casa e ele vai precisar de mão de obra, eu vou te indicar. Aí ela falou outras pessoas lá também, que Uhum. atores, enfim, cantor, mas acabou meio que não dando certo. Na época eu também nem tinha condições de atender todo mundo, né? E meio que ficou por isso. Aí eu fui fazer uma viagem, eu tava na Bélgica, e faltava acho que dois dias pra eu voltar pro Brasil. E eu tava no metrô lá, aí meu telefone tocou de ligação de vídeo num número desconhecido, eu atendi, aí era o Christian Figueiredo. Christian Figueiredo é um dos maiores youtubers hoje do Brasil, sempre foi, ele é referência, né? Ele tem mais de 20 milhões de seguidores. E ele falou que tinha uma casa pra pintar e tal. Eu falei, ó, legal, daqui 2 dias eu tô no Brasil e eu dou um pulo aí pra ver. Quando eu cheguei lá, cara, a casa Uma mansão. era uma mansão, era uma mansão. Eu falei, meu, como é que eu vou assumir essa responsabilidade, né? Aí, não, quero que você faz, que não sei o quê. Aí eu falei pro Frank. Aí nessa obra aí não tinha como a gente fazer parceria, entendeu? Uhum. A gente até fez um acordo ali por divulgação, mas ele pagou, foi Uhum. tipo assim, foi bom pra mim, foi bom pros pintores também, porque os pintores já tinham saído de uma obra que já estavam sem ganhar, né? Então a gente meio que fez um bem bolado ali pra ficar bom pra todo mundo e a gente assumiu a obra lá, né? Eu era responsável ali pela obra, mas era uma obra grande mesmo, tinha os arquitetos, tinha os engenheiros e os pintores também de extrema confiança. Eles ficaram lá, mas foram 8 meses de obra, pra você ter uma ideia. Era uma casa muito grande. Uma Só na casa parte de acabamento. só de acabamento, só de pintura. Foram 8 meses que eles ficaram lá. Puxa. Então foi um desafio bem grande ali pra mim, né? E muitos stories. Muito, muito, muito. Começou a sair bastante conteúdo, né? E nesse mesmo período entrou em contato o jogador do Palmeiras, o Luan. Eu tava na loja e ele me chamou no Instagram. Isso foi tudo através de um vídeo que viralizou, pra você ter uma Olha ideia. só. Olha o que um vídeo pode fazer, né? Aí o Luan me chamou e na hora eu falei, não, é fake isso aqui, porque eu sou palmeirense, né? Aí na hora eu até fiquei meio emocionado, assim, eu falei, caramba, como assim? Tipo, eu tô aqui em Americana, um cara lá em São Paulo, várias lojas de tintas lá, e ele solicitando meu serviço, né? Aí, aparentemente, assim, ele queria fazer algo pequeno, que ele queria fazer só uma parede de cimento queimado lá. Aí eu fui até lá pessoalmente, no Alphaville, em São Paulo, pra atender ele, e levei as amostras e tal. Aí ele até falou pra mim na época, eu falei, a hora que eu chegar na loja, eu monto o orçamento e passo o orçamento pra você. Aí ele falou, não, não preciso do orçamento, eu quero que você já comece aí o serviço. Aí eu falei, mas como assim? Ele falou, cara, só de você ter vindo pessoalmente aqui, ter mostrado as cores, isso aqui, já foi um diferencial pra mim. Porque a outra pessoa que veio fazer o orçamento aqui, tipo, não me deu esse atendimento, entendeu? E era um serviço rápido de 2 dias, que por fim virou 3 meses também. Puxa. Aí a gente teve que meio que conciliar com a obra do outro youtuber lá. Só que foi um período que eu tipo, precisei ficar muito distante ali da loja, né? Aí eu tive que contar com meus irmãos, com meu pai. Às vezes eu ia e voltava, mas teve um período que eu fiquei muitos dias ali em São Paulo, né? Porque eu não podia sair dali, porque a responsabilidade era minha, né? E era algo novo que eu tava fazendo. E obra, altura, a gente fica com receio, né? De, meu, pessoa se um pintor cai aqui, se acontece alguma coisa, algum problema, é meu nome que tá em jogo. Então foi um desafio que foi bem legal, assim, em participar, né? E quando a gente terminou essa parede de cimento queimado, a Lua falou assim, viu, agora eu quero que você pinte a minha casa inteira. Eu falei, nossa, sério? Aí foi aí onde se estendeu aí por mais 3 meses, né? E foi uma experiência diferente, porque era um jogador do meu time, então eu acompanhei meio que a rotina dele ali, de indo Puxa, que treinar, legal, voltar, cara. facilitou até mesmo, assim, para eu assistir jogo no Palmeiras, já tinha ido várias vezes, né? Mas como a gente ficou muito tempo ali, ganhei camiseta dele, enfim, foi um período bem legal, foi gratificante para mim. Legal. E aí o tempo foi passando, né? E começou a aparecer mais oportunidades ainda, né? Eu conheci o Marcos, que eu até falei pra você, que hoje eu considero o Marcos como um irmãozão meu, e a gente troca muitas experiências, né? E na época ele vendia produtos é, só de efeito decorativo, que era esse produto que viralizou meu na internet. E hoje ele virou tinteiro também, né? Eu até falava pra ele, falava, Marcos, a hora que você entrar no ramo, meu pai sempre falou pra ele também, é algo que ele é formado, tudo em administração, e ele entrou no meio da tinta, assim, a gente fala que quem começa a trabalhar com tinta não para mais, que é gostoso, é gratificante, entendeu? Então hoje o Marcos tem a loja própria dele,
E só que é no Rio de Janeiro, né? O Marcos, ele é do Rio de Janeiro. E a mãe do Marcos, a Mônica, ela é arquiteta, então ela é bem influente lá também, uma ótima arquiteta, bem conhecida lá. E eles têm muitos contatos, né? E através do Marcos, eu recebi o convite, né, pra gente participar de um programa. Ele já tinha feito uma vez, só que ele falou, viu, você quer assumir isso comigo pra gente começar a fazer isso junto? Porque ele também cresceu na internet, ele tem 200 mil seguidores, então a gente meio que tá sendo como referência ali na internet, porque não tem quem tem loja de tintas que tem tudo isso Uhum. de seguidor, né? Depois eu vou falar um negócio também que foi algo legal que a gente fez. Então foi através do Marcos e da Mônica, né? Eles me convidaram para participar junto com eles do quadro, né? Desse Dando o Retoque que é transmitido no programa da Ana Maria Braga, onde tem pessoas que se inscrevem e eles falam qual que é o sonho deles de reformar algum ambiente da casa, enfim. Só que é uma equipe bem grande mesmo, entendeu? Então, tipo assim, a gente comandou a parte de pintura, mas tem o marceneiro, tem Uhum. o cara da elétrica, enfim, tem o pessoal da decoração. Então a gente tem 48 horas para, é bem desafiador, tem 48 horas Caramba. para reformar esse ambiente, entendeu? Então a gente chega no local, o Jairo comanda tudo isso daí, que é um arquiteto super conhecido aqui no Brasil também. A gente chega no local e dá a notícia para a pessoa, porque a pessoa nem sabe. A equipe da Globo tira ela de lá, leva para um hotel e aí eles dão start. A gente tem 48 horas para reformar. Aí onde que a técnica entra, né? Então a gente tem que sempre a gente leva os profissionais ali que estão acostumados a fazer o processo. Nessa primeira obra a gente fez esse processo aí sem quebrar, né? Inclusive ficou bem legal. Mas na hora, ali no momento, foi passando um filme bem grande assim na minha cabeça, de saber de onde eu vim e hoje eu tá participando de uma gravação de um programa que vai ser transmitido em uma rede nacional, tipo na Globo. Eu falo, meu, como assim tá acontecendo essas coisas, né? É muito gratificante, porque tem muita gente que faz o que Uhum. eu faço, mas essas pessoas não estão sendo vistas. O trabalho que eu fiz realmente foi diferente, porque senão eu não estaria Uhum. aqui. Loja de tinta aqui em São Paulo tem muitas. Eu saí de Americana para vir participar desse programa. Então, tipo assim, a ficha demorou um pouco para cair, né? Eu falei, meu, realmente meu trabalho vem dando certo, estou sendo reconhecido. Não é normal eu sair de Americana para atender um jogador de futebol e, tipo assim, das pessoas saírem da outra cidade para vir comprar tinta com a gente, entendeu? É algo assim que eu realmente nunca tinha imaginado, né? Uau, cara, que história, hein? Vocês estão vendo só apenas um vídeo que ele postou foi completamente uma virada de chave. E às vezes você tá aí no seu negócio e não faz nada, não coloca nada no Instagram. Fica a dica aí pra você. E agora chegou aquele momento do nosso quadro Na Lata. Eu vou colocar o Vinícius aqui contra a parede agora. São 10 perguntas, ele só pode responder sim ou não. Tá preparado, Vamos Vinícius? lá, preparado. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá então, Vinícius, ó. Primeira pergunta de 10 aqui. Já duvidou se estava pronto para assumir o negócio um dia, tipo, Sim, lá atrás? Já sentiu o peso de continuar algo que já tinha uma história? sim, Já teve que manter a calma na frente dos outros, mesmo preocupado por dentro? sim, muito. É. Já tomou uma decisão no impulso e depois teve que segurar o resultado? Já, mais de uma Sim. vez. Já sentiu que o digital cresceu mais rápido do que você esperava? Muito. Já ficou dividido entre cuidar da empresa e cuidar da sua imagem nas redes? A gente tem que conciliar os dois ali, né? Mas sim, Já teve medo de não dar conta de todo esse crescimento? sim, Já percebeu que quanto mais visibilidade, mais cobrança aparece? sim, Já pensou em parar de postar mesmo sabendo que dava resultado? sim. Hoje, com todos esses seguidores, é difícil crescer mais? Agora que você chegou num platô, Sim, vamos falar assim. sim, sim. Então, ó, agora eu vou colocar aqui para você essas questões. Eu queria que dentre essas 10 questões aqui, que você falou sim, não, que você comentasse duas com a gente. Tá. A primeira eu vou comentar, a 9. Já pensou em parar de postar, mesmo sabendo que dava resultado? Sim, já pensei várias vezes. Porque é cansativo? É cansativo. Isso acaba afetando até mesmo a vida pessoal.
Quando você começa a ter resultados ali, é algo assim que você sempre vai querer mais, entendeu? Então já deixei de fazer muita coisa, às vezes, para ficar postando um vídeo, para editar um vídeo, acaba dando uma certa ansiedade ali. Então, porque demanda muito tempo, entendeu? Não é algo rápido. Às vezes um vídeo simples que eu demorava, que as pessoas acham que é simples, que estão vendo, Hum, que vê ali, às vezes eu demorava, tipo, um tempão para poder editar, ter uhum. ideia, enfim. Então, eu já pensei sim, mas pelo cansaço eu já pensei em parar sim. A segunda, vamos aqui na décima, hoje é mais difícil manter o crescimento ou conquistar ele. Conquistar é muito difícil, mas manter também, os dois é difícil, né? Porque a gente tem que estar sempre, vamos falar especificamente ali nas redes sociais, que é algo que a gente está pegando mais no ponto. É difícil você manter porque as pessoas acabam cansando do seu conteúdo, cansando do estilo de vídeo, e aí você tem que meio que se reinventar e estar sempre mostrando coisas novas, né? Que a gente vai até conversar sobre isso, Uhum. que é onde eu estou fazendo essa mudança ali de transição no meu perfil também, entendeu? Então, os dois. Não adianta. Se eu tivesse fazendo sempre as mesmas coisas, hoje os conteúdos meus que estão viralizando continua sendo os conteúdos de tintas, né? Mas mesmo assim, ali pelo gráfico, eu sempre perco muito seguidor, eu ganho muito, então fica ali uma instabilidade ali de crescimento, né? Mas eu cheguei num patamar que hoje eu nem fico pensando em números, né? Em números de seguidores. Números de seguidores eu já tenho. Agora o que eu penso é transformar esses números em resultado, né? Porque não adianta nada eu Uhum. ter 500 mil de seguidor e eu não vender meu peixe, não vender meu produto, entendeu? Então é algo assim, passa credibilidade? Passa, porque um cliente entra lá e fala, meu, ele tem 500 mil de seguidor, olha lá as obras que eu fiz, para quem eu já trabalhei, toda a nossa história, história familiar, vê que é uma empresa idônea, né? Gera autoridade, né? Gera Esse ponto que eu autoridade. queria chegar. Não basta as pessoas terem milhares de seguidores, que nem muitos buscam, anseiam, né? Eu penso assim, depende tudo do propósito, né? Sim, sim. Ah, eu tenho, sei lá, 500 mil de seguidor, tá? E o que você faz com Não isso? adianta nada, né? Tem muita gente que até hoje compra seguidores. Isso. Tem gente que compra aqueles seguidores palestinos, sei lá de onde é Mas aqueles dá pra caras lá. a gente que entende que tá no negócio ali, dá pra ver quando a pessoa compra, né? Sim, porque não tem Não tem, não, engajamento. não tem visualização, né? Você entra lá, tem um número de seguidor, só que você vai nas publicações. Isso daí é mais, eu falo mais pro ego dela, né? Uhum. Então, É isso eu mais queria, pro ego dela. esse ponto que eu queria chegar, até onde é ego ter volume de seguidores, até onde é necessário para quê? Para alavancar o negócio, tipo, ter um propósito em cima daquilo. Porque assim, não adianta você ter seguidores de um público que não seja alvo, por exemplo. O Não é. pessoal que não se preocupa em reformar, não vai comprar sua tinta, mas só tá seguindo ali, dando um like. Na verdade, os seguidores que eu tenho são pessoas que gostam de reforma, de ver produtos aplicados, de decoração. Então tem esse tipo de público, entendeu? Então, e isso tá super em alta hoje, né? Pelo que eu Sim, andei pesquisando, essa parte de reforma são as pessoas que mais hoje compram tinta, né? Mais sim, até de quem tá construindo uma casa, porque tem muita reforma, muito pessoal. muito. E o pessoal resolve reformar mesmo a casa estando bonita, não é igual era antigamente. A parede começou a rachar, tá tendo vazamento, vamos reformar. Não, a casa já está bonita, mas virou o ano, eu quero É, mudar a sim, cor. e no nosso ramo, né, as próprias marcas lançam tendência, né? Querendo ou não, tem Uhum, pessoas que seguem isso, né? Todo início do ano, as marcas mandam para nós, ó, as cores de 2026 vão ser essa, essa, essa. A partir daí a gente começa a fazer um trabalho de divulgação, né? Mas tinta vende o ano todo, seja uhum, para pessoas que querem manter um ambiente limpo, ou para pessoas que querem realmente só trocar a cor da casa, porque a cor significa muito ali até mesmo no nosso uhum. dia a dia, né? As cores, é, tem cores que melhoram até mesmo e reduzem ansiedade, tem cores que transmite, para pintar restaurante, transmite mais fome, então, tipo Uhum. assim, tem todo um estudo ali por trás disso, né? Entendi. Então, em relação a seguidores, né? Seguidores engajados e não engajados, você concorda comigo que tem muita gente que busca seguidor só por ego, que não tem um propósito, não tem Sim, uma finalidade. Eu não, mesmo conheço muitas pessoas que a preocupação dela é assim: preciso ter bastante seguidor. Tá, mas pra quê? Quando você pergunta. não, mas isso aí é o ego, né? O ego da pessoa, tipo, eu vou ter seguidor. Na verdade, eu nem sei como que ela consegue lidar com isso, porque ela sabe que é algo falso, né?
mas esse tipo de pessoa que faz isso não consegue ter sucesso na internet porque para alguém contratar para fazer uma publicidade, a pessoa vai ver. Hoje em dia todo mundo consegue enxergar isso, né? E outra, para você, é só entrar no painel lá, vai ver as entregas, quantas pessoas visualizou, de onde são os seguidores, entendeu? Tem tudo registrado isso. E como lidar com sucesso? Com sucesso eu digo assim, se você tem 500 mil de seguidor e você posta vídeo, com certeza tem comentário nos vídeos, tem pessoas chamando no inbox. Como responder toda essa galera e como lidar também com aqueles haters, né? Eu falo que os haters faz a gente crescer mais, né? Porque por incrível que pareça, quando sempre tem isso aí nos vídeos, é os vídeos que Que viralizam, mais né? viraliza. Porque daí começa os comentários, né? A ferramenta começa a ver que o pessoal tá engajando e começa a entregar mais. Mas não é porque eu vendo produto Uhum, e transmito essas coisas na internet que não tem. Sempre tem pessoas que criticam, né? É uma coisa que eu sempre falo, que as pessoas geralmente não gostam de ler, uhum. porque às vezes a gente faz o vídeo e tá tudo explicado ali no vídeo, tá? Ou na legenda, tá o nome da cor, e mesmo assim a pessoa Chama e pergunta. chama e pergunta, entendeu? Mas teve uma fase assim que eu realmente não dava conta de responder todo mundo, né? Eu cheguei a ter 20 milhões de pessoas me acompanhando ali na internet. Então o WhatsApp nosso travava de mensagem. Aí foi onde eu comecei a partir para inteligência artificial, ferramentas, robozinho para ajudar, Uhum, para ir filtrando isso para até chegar no atendimento, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes só quer saber o que que é, às vezes não vai comprar, mas não tem como a gente identificar isso, uhum, né? A gente tem que atender todo mundo. Então a gente colocava mensagem, falava que estava com uma fila grande de espera e o que desse para resolver ali através do atendimento robotizado, Então você a gente automatizou. automatizei, eu fiz meu site, né? Então isso daí a gente fez uma gestão para poder controlar tudo isso, né? E devido a todo esse sucesso, aí você começou a fazer trabalhos com uma agência. Isso, as vendas continuaram online, né? Hoje a gente tem nosso site e a gente vende pelos marketplaces também, né? E eu estou em processo aí de fazer. Na verdade, já até tenho a minha marca própria, né? Eu só não divulguei ainda na internet, mas a gente já vende, né? A Colortec Tintas na nossa empresa, que é um. Sempre foi um sonho meu ter a minha marca própria, né? Então já está feito, já está patenteada. E eu vou começar a fazer um trabalho ali em cima do meu produto também, né? Aí as coisas foram acontecendo, né? Então, venda online, eu trabalho hoje com. A gente vende tintas ali em todos os marketplaces, né? Tem o meu site próprio também, que eu consigo clientes através ali da internet, do Instagram, né? Pelos números que eu tenho. E eu tive ainda mais crescimento quando eu troquei a foto do meu perfil da Campana Tintas para minha imagem e coloquei Vinícius Campana e coloquei no perfil @Campana Tintas, proprietário da Campana Tintas, entendeu? Porque eu vejo hoje que pessoas compram de pessoas, entendeu? Automaticamente tinha um logo ali da minha loja, mas ninguém sabia quem é que estava por trás. Porque até então, no início, eu tinha muita vergonha. Inclusive, ontem eu estava vendo um vídeo meu, do primeiro vídeo meu que eu fiz e postei na internet. Eu falo, meu Deus do céu, como que eu tive coragem? Eu até mandei no grupo da família ontem. Eu falei, viu, como vocês deixaram eu postar esse vídeo? Porque foi um negócio assim, a gente tem receio de falar, tem Uhum. vergonha, né, quando liga a câmera. Enfim, mas foi postado e foi por aí, foi o começo de tudo, né? E quando eu comecei a aparecer mais na internet, eu comecei a crescer mais, né? As pessoas começaram a me identificar ali comigo. E no ano passado, uma agência entrou em contato, né, falando que tinha analisado o meu perfil, uma agência de publicidade, e que uma marca multinacional, inclusive, que é a 3M, que é da minha área, né, tinha se interessado para eu poder gravar um conteúdo de um produto lá que eles iam lançar. Aí eu falei, não, eu faço sim. Aí entraram em contato e a princípio não enviaram o contrato para mim, só passaram o que que era para fazer e perguntaram para mim quanto que eu ia cobrar. Eu falei para eles que eu não ia cobrar para fazer o vídeo, eles falaram que não, que teria que me pagar pelo menos o mínimo ali. Eu aceitei, gravei o vídeo, entreguei um vídeo de qualidade. Eu postei em collab com ele, inclusive deu 3 milhões de visualização esse vídeo. E depois de uns 3 dias a agência entrou em contato falando que gostou do meu conteúdo e pediu para eu gravar um outro conteúdo para eles, que eles iam me pagar valor X. Aí eu falei, nossa, sério? Nossa, que legal, tal. Então, não, vou fazer sim. Aí foi aí onde eu percebi que, tipo assim, que eu tava deixando dinheiro na mesa, né? Porque Uhum. com todos esses números de seguidores que eu tenho, pessoas que me acompanham,
eu não tava fazendo, tipo, publicidade, né? Mas nunca me vi fazendo isso, porque meu negócio era vender tinta, ficar atrás do balcão ali, ter contato com pintor, ir em obra, Hum, cliente. Nunca me imaginei fazendo propaganda para marcas grandes aqui na internet, né? E através daí foram aparecendo outras oportunidades, né? Aí eu gravei para Nubank, para o iFood, agora eu fiz para Mistel, para Samsung. Então, estão aparecendo marcas aí que tá somando e meio que foi uma outra virada de chave que eu quero focar nisso hoje, entendeu? Então, hoje eu tô fazendo uma transição aqui do meu perfil. Eu vou continuar assim, com que me trouxe resultado até aqui, que foram as tintas, né? Mas eu vou começar a mostrar mais meu dia a dia também, as coisas que eu gosto de fazer, praticar o dia a dia mais na empresa, para conseguir mais contato ali com os seguidores e automaticamente acabar crescendo mais, né? poxa, É, que interessante, hein? Que legal. doideira. Então, como a agência começou, então, através de um trabalho da 3M, que ela já agenciava a 3M, essa agência. Isso, E através. aí, depois dessa parceria, eles viram que deu muito Deu sucesso e, certo, aí. e resolveram ficar com você, vamos dizer Na assim. verdade, aí eu fechei o contrato com eles, né? Eles mandaram o contrato. Aí eu falei, nossa, vou assinar contrato com a agência, tipo, será que vale a pena, tal? Aí eu falei, meu, eles vão, porque eu já, quando eu fechei essa primeira publicidade, eu mesmo comecei a mandar mensagem para as marcas, sabe? Só que é muito difícil. Eu falei, meu, a agência Hum, já tem o contato de tudo, eles já têm o caminho. Então é melhor eu fazer com a agência, pelo menos eles tomam conta de tudo para mim, né? Então quando aparecem as publicidades, eles mandam, ó, a Samsung vai lançar tal produto, eu preciso que você grave. Você aceita fazer? Não, aceito, entendeu? Eu posso escolher as marcas que eu queira trabalhar, que esses vídeos vão pro TikTok também. Eu tenho bastante seguidor no TikTok também. entendi. Então, hoje eles te mandam ali algumas propostas de trabalho, você analisa se faz sentido com o seu perfil, isso daí, ok. É. E essa gravação, como que ela acontece, por exemplo? Alguma pessoa vai uma equipe te filmar, você faz com o seu celular, como que é na prática? Na verdade, assim, eu só tô conseguindo fazer Uhum, isso porque eu tenho pessoas que eu conheço que são capazes de me atender ali em relação a tempo, né? Hoje eu tenho o Neto, que é o filmmaker, uhum, e tem o Rafael também, que o Rafael, ele é filmmaker também. E eles estão se destacando aí no mercado, por quê? Porque eles conseguem gravar um conteúdo de qualidade e rápido, entendeu? Porque a agência, eles não dão muito prazo pra gente. As uhum. campanhas que saem, eles mandam, Tudo ó, rápido. aceitou, tipo, eu preciso do vídeo amanhã até tal hora, entendeu? Então, eu já tive experiência com algumas pessoas que me filmavam, que a gente gravava o conteúdo e ele me ia me entregar daqui 5 dias. Isso daí, tipo assim, as coisas estão muito rápidas hoje, entendeu? Uhum. E eles filmam hoje, me filmam pelo celular mesmo, conteúdo de alta qualidade. E esse último mesmo aí da Mistel, em meia hora eu gravei e o vídeo já estava na minha mão, já estava na agência, entendeu? Então eles mandam lá o que tem que fazer, a gente tem a ideia na hora ali, grava, e eu sempre nunca faço coisa, nada por fazer. Então, por mais que sejam campanhas que eu até poderia fazer algo mais simples, seria para postar no TikTok ali e no Instagram, eu sempre faço um conteúdo profissional mesmo, entendeu? Porque a chance da marca, própria marca me ver e, quem sabe, Uhum. me contratar para fazer sempre propaganda para eles, vai ser grande. Eu quero sempre mostrar meu potencial, entendeu? Entendi. Você tem essas gravações toda semana? Não, agora no começo do ano, essas coisas de publicidade é um pouco mais devagar, né? Mas essas que eu falei para você aí, que eu fiz, foi tudo de outubro para cá. Tudo do YouTube pra cá. Então vamos dizer aí uma por mês, uma por mês. Eu também não posso também ficar usando meu Uhum. Instagram só pra isso, né? Então, tipo, as pessoas tem meio que Uhum. ter um limite ali. Mas você faz a gravação para eles, compartilhando usando os seus seguidores também? Ou é mais focado assim nos seguidores deles? Não, eu posto no meu Instagram da 3M, Aham. eu fiz collab com a 3M, né? Porque tem a ver com o seu tema, né? Com o seu assunto. Sim. Mas, por exemplo, você faz um vídeo da Samsung. Da Samsung, a gente coloca a hashtag da Samsung e automaticamente esse vídeo vai aparecendo ali, principalmente no TikTok, porque a Samsung coloca dinheiro, patrocina Uhum. para impulsar isso, né? Uhum. E no orgânico também. Agora no Instagram não. No Instagram aí vai só o meu orgânico mesmo, não tem nada de collab com a Samsung, né? Porque essa publicidade está sendo através da agência, né? A Uhum. Samsung contrata a agência e eu sou
um agenciado deles, entendeu? Uhum. Então eu gravo ali pra agência, que é uma publicidade da Samsung. Entendi. Mas não é um Contato contrato seu. meu direto com a Samsung, por exemplo. Entendi. E hoje você vai levando essa vida dupla hoje. Hoje você trabalha com tinta, leva seu público Isso. ali através do orgânico com os seus materiais e também através da Isso, agência. hoje eu estou um pouco mais tranquilo em relação a demandas, né? Porque a gente está com uma loja só. Então, como eu resolvi focar mais ali no digital, então eu fico na loja, né? E conforme vai sobrando tempo, eu vou. Meu foco principal é a loja, né? Eu vou alimentando ali o Instagram para sempre manter nativa, né? E eu fiquei sabendo que você tem um curso bacana aí online. Isso, é. Comenta um pouco sobre ele com a gente. Já faz praticamente um ano que a gente lançou, inclusive em sociedade com o Marcos, que eu até falei de vocês, meu amigo lá do Rio de Janeiro. A gente tem um curso que chama Pintor Milionário. Esse nome é um pouco forte, porque você até comentou dos haters aí que falam, nossa, pintor milionário, ninguém fica milionário sendo pintor. A gente sabe que ninguém vai ficar milionário sendo pintor, mas é um nome chamativo assim que a gente quer demonstrar que realmente dá para ganhar dinheiro com pintura, né? Então, nesse curso a gente abrange do início a uma parte mais avançada ali, mas não pegando o lado profissional mesmo, que a gente vai pegar e fazer outros módulos, entendeu? Então é um curso para pessoas que querem, nunca teve experiência com tinta, ou até mesmo já é pintor, mas falta às vezes um pouco de conhecimento técnico, né? Porque às vezes a pessoa sabe pintar, mas às vezes não sabe diluição de produto, tempo de secagem, na onde aplicar o produto correto. Então a gente passa todas as informações. Então as pessoas que não têm acesso às informações, né, conseguem encontrar através do nosso curso ali. E a gente lançou alguns e-books também, como dica de cor, e-book de processo de aplicar cimento queimado em piso, em parede, que isso também gera muita dúvida aí no seguidor. Às vezes as pessoas veem o vídeo, vê Uhum, ali, a gente faz um vídeo curto aplicando, acha que é fácil. Não é que é difícil, só que tem que saber a técnica, esperar o tempo uhum. de secagem, esperar saber o produto correto para não ter problema, entendeu? Então a gente vende, tem mais de 700 alunos já no curso. Poxa, e quem está assistindo aqui, se quiser fazer parte, aonde que a pessoa pode encontrar Através do Instagram no mesmo, Instagram ali na mesmo? bio, entrando na minha bio, tá até escrito lá, tudo que você precisa está aqui com a setinha. Aí tem acesso ao curso lá. E é um valor bem acessível mesmo para a gente ajudar, porque nesse meio de pintura, se a pessoa se especializar, saber se posicionar, a gente até dá dicas ali na internet de como crescer no Instagram, algumas coisas até que eu falei Poxa, aqui, que a legal. gente fala mais ali no curso, entendeu? Por onde começar, por onde captar cliente, como fazer orçamento, quanto cobrar, por mais que seja muito relativo em relação à região, a gente acaba Uhum. abrangendo, abrange o Brasil todo, mas dá para ter uma ideia aí que, inclusive agora a gente lançou um grupo para a gente poder acompanhar quem tem dúvida ali online, entendeu? Para ficar mais sempre presente ali e poder acompanhar e realmente a pessoa ter resultado, porque é uma área que se tiver cabeça, vamos dizer assim, souber administrar, dá resultado sim. Principalmente Legal. esse lado aí de efeito decorativo que tá em alta hoje no Brasil, né? Bom, legal. Então você que já segue ele, ou você que ainda não segue, começa a seguir. A gente vai deixar aqui embaixo o arroba dele. E vocês viram que dica? Que virada de cabeça desse homem, gente. Que coisa mais fantástica. Mas agora, ó, a gente está chegando aqui no nosso finalzinho já. E eu queria te agradecer, Vinícius, agradecer mesmo de coração aí Eu que por ceder agradeço. esse tempo, vir aqui Sim. participar do nosso É muito programa. bom trocar experiência, né? A gente vai vivendo, aprendendo. E é bom compartilhar também com as pessoas todo esse processo ainda, porque nada é fácil, né? Bacana, mas ó, antes de deixar ele embora, gente, tem duas coisas ainda que eu quero fazer. Primeiro, tem uma pergunta que estava passando batido aqui. Vamos lá, Vinícius. Se a sua história hoje, toda a sua trajetória, a sua empresa, ou até mesmo o seu trabalho que você faz hoje de influenciador, fosse filme, tema de um filme, ou fosse até mesmo um ator principal de um filme, um desenho animado, quem seria e por quê? Acho que agora você me pegou, hein? Deixa eu pensar aqui. Talvez uma história de superação, o filme Rock. Creio que seja isso, que mesmo apanhando ali, mesmo tendo todos os problemas, as dificuldades, a gente se levantou e seguiu firme e conseguiu, né? E deu certo. Superação. Porque tivemos sim os problemas na loja, a gente conseguiu superá-los. E na parte ali do digital, na internet,
quando a gente começa, a gente sempre é muito julgado, né? De, tipo, da maneira que a gente fala, a maneira que a gente aparece nos vídeos. Aí você fica com receio de continuar, é onde as pessoas desistem, né? Então, falar que eu não senti isso, eu senti, Uhum. mas eu continuei. Então, cheguei a ouvir sim que não ia dar nada os vídeos que eu fazia, que eu tava perdendo tempo, enfim, que eu poderia estar dedicando meu tempo a outra coisa. Realmente demanda tempo, entendeu? Mas hoje eu tô colhendo fruto de tudo isso. Poxa, que bacana. Agora, aproveitando essa pegada, deixa uma mensagem final aqui para quem nos assiste. Pode olhar para aquela câmera ali e deixar aquilo que está no seu coração. Uma coisa que eu aprendi depois de tudo isso que a gente passou é realmente eu nunca desistir, né? A gente sabe que problemas todo mundo tem, mas sempre se apegar ali à família. Tenho minha família ali trabalhando junto comigo, a gente sempre se apoia muito, né? E tentar fazer sempre algo diferente do que as outras pessoas fazem, né? Foi o que eu fiz ali, que foi o caminho de ir para a internet, porque eu comecei a perceber que realmente as pessoas no meu ramo, na minha área, não faziam o que eu estava fazendo e foi onde que eu me destaquei, né? Então, a gente ficar sempre fazendo a mesma coisa, às vezes a gente fica paralisado ali no resultado e às vezes fica se perguntando, né, meu, por que que não dá certo? Mas às vezes é só uma viradinha de chave ali que precisa acontecer para tudo começar a fluir e sempre manter a constância de estudo, né? Creio que é isso. Uau, uau. Cara, muito fantástico. Eu quero te agradecer mais uma vez. E espero que você que está assistindo aí tenha gostado desse episódio, porque não foi fácil trazer esse homem, gente. Ele tá ficando cada vez mais famoso na internet. Então eu vou ter a honra de ter esse vídeo guardado, né, um dia para falar, olha, eu entrevistei o Vinícius, né? Mas vocês viram que história de superação? Se você tem um negócio, eu aposto que o seu negócio ele cresceu até um determinado ponto, chegou num platô, ele parou por algum motivo, né? Existem alguns platôs naturais do negócio. Ou porque vai estourar o simples, tem que faturar menos, tem empresa que para ali e segura para não crescer, para não estourar o simples. Se você está nessa, vira a chave, né, para poder crescer, né? No Brasil, o que a gente tem que fazer é tentar desenvolver o nosso país, que hoje o nosso país, ele está, infelizmente, se perdendo cada vez mais. O nosso país está cada vez mais desindustrializado, então isso a gente não pode deixar acontecer. Principalmente se você tem uma indústria, se você fabrica alguma coisa, eu incentivo a você a crescer cada vez mais. Esse episódio deixa claro para gente que a gente precisa cada vez mais olhar para fazer algo diferente. O que ele fez foi pegar algo simples, relativamente, fazer um vídeo ali do trabalho dele e viralizou. Então, ó, fica aí a ideia para você. Espero que você tenha gostado do episódio. Siga a gente no nosso Instagram, nós vamos deixar o arroba aqui. Se inscreve no nosso canal. E toda semana, toda quinta-feira, às 19 horas, a gente está aqui com mais um episódio com mais uma história fantástica de um empreendedor. Porque aqui você já sabe, né? Aqui a gente fala sem filtro, conta a história da vida real e tudo isso sem aperto no pescoço. A gente fala de gestão de uma forma bem simples. Para quê? Para que o pequeno empreendedor entenda. De forma descomplicada e sempre Sem sem gravata. gravata.